Acredite no que eu vou te falar. Você está aqui por causa deste gráfico que eu estou te mostrando neste exato momento. Tá, mas brasileiro, que gráfico que é esse? O que é isso? Esse aqui é o gráfico de receita, né, em mídia impressa do mercado americano. Olha só, aqui ó, é receita em propaganda em jornal impresso, newspaper, ok? De 1950 até 2014, ou seja, vamos falar assim, em 60 anos, tá ok? Se você for analisar esse gráfico, você vai ver que esse gráfico demonstra um crescimento de mercado, tá? O mercado de mídia impressa, que é essa curva azul, né? Ele cresceu de 1950, saiu mais ou menos de 20 bilhões de dólares para um mercado em 2000, no ano 2000, de 67 bilhões de dólares. E depois, em 10 anos, ele se transformou em um mercado de 16 bilhões de dólares. Pergunta: por que um mercado em franco crescimento, que está consistente em 50 anos de crescimento, em 10 diminui em 6 vezes o seu tamanho? O que será que acontece? Será que erraram na administração dessas empresas? Será que acabou esse mercado? Não, não é isso. Tá? O que aconteceu nesse mercado é o que aconteceu com vários outros mercados. Por exemplo, mercados de televisão, entretenimento, de táxi, né, de turismo, educação, enfim, de vários outros. O que aconteceu chama-se inovação. Chama-se inovação. Nesse mercado em específico, eu vou mostrar o que aconteceu, é que surgiu uma empresa que se chama Google. Né? O Google surge aqui mais ou menos ali nos anos 2000 e em 2010 ela já está faturando, né? Só aí, né? Ela já tem a receita que o mercado de mídia impressa demorou 50 anos para atingir. Olha que louco. Ah, o Google então quebrou o jornal. Não, o Google não quebrou o jornal. O Google não quebrou as páginas amarelas. O Google, pelo contrário, ele fez o quê? Ele inovou. Foi isso que o Google fez. É isso que o Google faz. Ele inova. Tanto é que ele inova que olha esse aqui. Esse aqui é um site que chama-se Killed by Google, tá? São o quê? São produtos que o Google já matou, que o Google já tirou, que o Google já não usa mais, tá? Isso aqui equivale hoje, só para você ter uma noção, a 2/3 dos produtos que o Google criou. É isso mesmo, é isso que eu estou te falando. O Google, ele errou 2 vezes mais do que acertou. É isso que o Google fez. O Google errou mais do que acertou. E é isso que empresas como Google, Netflix, Uber, Nubank, Spotify, né, fazem o quê? Erram mais do que acertam. Essas empresas não acertam mais do que erram, elas erram mais. E é por isso que quando elas acertam, elas criam até um mercado novo, como o próprio Google fez na propaganda, na mídia impressa, com as páginas amarelas lá, no dia a dia, né? No que fez lá com o mercado impresso que a gente acabou de ver. Outras empresas que a gente pode até destacar, a Luiza Labs, com a Magalu, hoje está crescendo absurdamente aqui no Brasil. 99 Táxi, a gente tem várias, e por aí vai, são muitas, são muitas. Mas essas são empresas que têm uma característica fundamental. Elas o quê? Elas erram. E erram muito, mas elas aprendem muito mais rápido do que erram. Elas usam o erro como alavanca para fazer o certo. Elas usam o erro para aprender. E elas querem, e elas vão conseguir fazer isso. Com o quê? Através de métodos ágeis, através de uma gestão de produto, através de um pensamento lean, através de uma transformação digital, através de colaboração, através de um monte de coisa que está por trás. E métodos ágeis está no coração disso. Tá? A agilidade é, sem dúvida nenhuma, a habilidade que as organizações mais buscam. Tá? Não é à toa que Business Agility, agilidade dos negócios, é um dos temas mais buscados hoje no Google e por grandes empresários, por grandes empresas, por gestores, gestoras, por todo mundo. Por quê? Porque agilidade é a habilidade de mudar de direção sem perder a velocidade. Ou seja, o que essas empresas buscam? Adaptabilidade. E aí fica aqui uma pergunta para a sua reflexão. Se lá no mercado do gráfico que a gente viu de mídia impressa, se os jornais tivessem uma adaptabilidade muito maior, né, uma habilidade de mudar de direção sem perder velocidade de crescimento, provavelmente o Google não seria o que é. Né? Provavelmente o Google não seria o que é. Por quê? Porque eles iriam se adaptar
a mídia impressa, os jornais iriam adaptar o quê? Muito mais rápidos, iriam dar um resultado muito mais rápido e acertar muito mais rápido, né? E o Google talvez não seria. Então, o grande ponto é, métodos ágeis está no coração dessa transformação, ou seja, ela está no coração da inovação, talvez seja um grande habilitador de inovação dessas organizações, tá? E esse é o motivo das organizações estarem o quê? Querendo se transformar, querendo fazer transformações ágeis, transformações digitais, né? E para evitar o que? O grande ponto? Para evitar exatamente o que aconteceu no mercado lá atrás de mídia impressa, que a gente acabou aqui de ver aqui, acabei de te mostrar, né? O grande ponto é que esse movimento de transformação, ele gera um outro movimento. E eu quero que você dê uma olhada nesse movimento aqui, eu quero que você entenda esse movimento. Vou mostrar minha tela para você de novo. Olha que interessante essa busca aqui que eu fiz no LinkedIn. Ó. Scrum Master, mundialmente, a gente tem, nesse momento que eu estou procurando, 203 mil vagas abertas. No mundo. Vamos buscar no Brasil? Só para a gente dar uma olhada aqui, ó. Brasil. Vamos lá. Oh, meu Deus. Vamos digitar certo. Brasil. Tá? Brasil. A gente tem 1.891 vagas. Vamos buscar agora de Agile Coach. Olha lá, Agile Coach do Brasil, 907 vagas. Vamos abrir agora aqui Product Owner. Aqui, ó, Brasil. Quando nós temos 1.344 vagas. Ou seja, é um mercado em erupção. É um mercado que está gerando o quê? Oportunidade atrás de oportunidade. Você quer ver mais? Eu vou te mostrar mais. Dá uma olhada nessa matéria da Exame, que a Exame trouxe com a consultoria The Bridge. The Bridge, se você não conhece, é a maior, vamos falar assim, uma consultoria global, tá? De RH, de recolocação. Olha só, qual que é a matéria? O título da matéria é esse aqui, ó, os salários para 21 cargos de tecnologia em design em 2021, tá? Não se apega muito aí ao título da matéria, mas é importante a gente ver isso aqui, olha que interessante aqui, ó, produto e ágil. Cargos, Product Owner, Scrum Master e Agile Coach, foram os três que a gente pesquisou agora, né? Salários de 11 mil a 17 mil reais por mês, ou seja, é sim uma oportunidade. É uma oportunidade. E eu posso te afirmar que a gente só está no começo do que eu chamo de aí, ou todo mundo chama de a era do digital, a era digital, tá? E não, pode colocar um negócio na sua cabeça, pode já anotar de cara isso, não existe transformação digital sem agilidade. Não existe. Agilidade é uma habilidade core da transformação digital das empresas do mundo. Um não vive sem o outro, tá? Isso aqui é uma aula sobre métodos ágeis e eu vou te mostrar o que são esses métodos ágeis e o que você precisa fazer para entrar nesse mercado. E sim, fica tranquilo, já vou deixar bem transparente. No final, eu vou te apresentar sim uma oportunidade que é a minha formação de Scrum, tá ok? Mas antes de te falar disso, eu vou te entregar um conteúdo muito fora da curva, épico, que é a maneira que eu gosto de chamar. É um conteúdo de muito valor, vai valer a pena se assistir essa aula. Antes de mais nada, eu quero me apresentar para você. Eu me chamo Roberto Brasileiro, atuo com métodos ágeis desde 2007. Fiz parte de uma das primeiras turmas do CSM, Certified Scrum Master, no Brasil, lá em 2018. Lá em 2008 foi ótimo. Lá em 2008 com Alexandre Magno. De lá para cá, formei mais de 52 times ágeis. Tá? Se você fizer uma correlação, um time ágil mais ou menos, sabe? De 8 a 10 pessoas, vamos por 10 pessoas, ou seja, só aí mais de 500 pessoas diretamente com esses times trabalhando e gerando impacto, tá? Eu ainda trabalho com transformações digitais, Lean Digital Transformation, em grandes empresas do Brasil, como, por exemplo, Itaú, Johnson & Johnson no Brasil e fora do Brasil, MRV, BTG, Estácio, Anima, Boticário, enfim, são algumas das empresas que eu já passei nessa minha jornada de mais de 10 anos atuando com métodos ágeis. Ou seja, a minha experiência é o meu dia a dia transformando pessoas dentro dessas organizações, como a que eu acabei de te falar, são organizações gigantes, tá ok? Vamos entender um pouquinho agora o que são esses métodos ágeis, é bem rápido. Métodos ágeis surgiram em 2001 com o Manifesto Ágil, tá? De lá para cá, posso te falar que foi uma verdadeira
explosão de agilidade no mundo, principalmente e impulsionado pela crise lá de 2008, principalmente, tá ok? Scrum, Kanban, entrega de valor, liderança servidora, Lean, transformação ágil, transformação digital, enfim, se tornaram, vamos falar assim, temas recorrentes aí em novas iniciativas dentro das organizações, né? Você vai falar de uma transformação, você fala de algum desses temas, né? A agilidade é uma abordagem mais leve para desenvolvimento de produtos, onde o principal foco está em entregar valor a todo momento para o seu cliente, para o seu usuário, para quem realmente você está trabalhando ali, vamos falar assim, tá? Para o seu cliente final, seu usuário final. Gerar valor aliado a um mercado extremamente dinâmico, igual a gente viu naquele gráfico lá de receita de mídia impressa, tá? É uma coisa extremamente o quê? Complexa. E gera o quê? A necessidade de se adaptar rapidamente a qualquer contexto, tá? Como te disse, empresas como Google, Spotify, Netflix, Uber, enfim, essas empresas, elas fazem isso e fazem isso muito bem. A base disso é um conceito que é um conceito que é autoexplicativo, tá? Ele tem o nome de Fail Fast, Learn Faster. O que é isso? Falha rápido, mas aprende mais rápido. Ou seja, o grande lance é errar. Eu tenho que errar o quanto antes para eu acertar o quanto antes. Só que eu tenho que acertar mais rápido. Mas, então, como fazer isso? Como é que eu faço esse fail fast, learn faster? Como é que eu faço para falhar rápido, aprender mais rápido ainda? Como é que eu faço para aprender? Será, sem ter um mínimo de estrutura, tudo isso pode virar o quê? Uma bagunça. E é aqui que entram os métodos ágeis. Existem vários, tá? Mas eu vou me ater aqui a algum ponto aqui que vou citar dois dos principais: Scrum e Kanban. Provavelmente você já escutou sobre os dois. Provavelmente você já viu gente falando: agora a gente evoluiu, saiu do Scrum, foi pro Kanban. Que o Scrum é melhor que o Kanban. Você já deve ter visto várias histórias como essa. Tenho certeza que você já viu isso. O que eu tenho para te falar é que um não é melhor que o outro. Cada um é bom em um determinado contexto com as suas determinadas características. Mas aqui a gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre a sua carreira. E esse é o primeiro ponto, né, que muita gente trava. Tá? Querer ser bom nos dois. Querer ser bom no Kanban, querer ser bom no Scrum, querer ser bom em tudo. Né? Não é à toa que você vai chegar lá no LinkedIn e vai ver um monte de gente com 1 milhão de certificações, né? 1 milhão de coisas, enfim. Tá? Isso é uma questão que chama-se, para mim, na minha opinião, que é falta de foco. Quando você é bom em tudo, você, teoricamente, não é muito bom em nada. Você é a média em tudo. E a gente está falando aqui de um profissional ou de uma profissional que vai ganhar 11 mil, 17 mil reais, 20 mil reais por mês. Ou seja, não é um profissional na média. É um profissional acima da média. Então, o primeiro passo para você que quer se tornar um agilista, ou se você quer fazer sua transição de carreira, enfim, né? Você tem que ter foco. Uma coisa de cada vez. Se for para você focar a sua formação, e ela deve ser focada, eu já vou ser certeiro. Que você deve ficar pensando, será então, já que é para ter foco, Scrum ou Kanban? Scrum ou Kanban? Aonde que eu vou? Eu vou ser certeiro, eu não vou ficar em cima do muro. Você vai no Scrum. Mas porque o Scrum é melhor? Não é isso. Você tem que entender um ponto muito interessante aqui. Tá? Um dos motivos principais, a gente tem que ser prático. Você quer ir para a sua carreira de agilidade. Então, foque no Scrum. Eu vou te explicar um pouquinho. Primeiro deles, salário. A gente viu na matéria, né, da exame, eu te mostrei aqui, que os salários de um Scrum Master, um Product Owner, vão variar de 11 mil a 17 mil reais. Então, de cara, são papéis do Scrum. Mas eu não posso trabalhar com Kanban? Lógico que pode. Mas os papéis, o mercado olha para esses papéis e ali já é um primeiro grande ponto. Segundo ponto muito importante. O Scrum, ele é utilizado por cerca de 80% das empresas que utilizam métodos ágeis. Isso aqui não é um chute. Isso aqui vem do State of Agile, né, 2021, que é esse gráfico que eu estou te mostrando aqui na tela. Esse aqui, pessoal, é um relatório da agilidade, tá? Um relatório de como que a agilidade está no mundo aqui, ó. Tô mostrando aqui, ó, State of Agile Report, tá? De 2021. E aí a gente vai ver aqui, olha que interessante, quais são os métodos ágeis mais utilizados. Olha só.
Quais são os métodos ágeis mais utilizados pelas empresas, obviamente, que utilizam métodos ágeis? 66% das empresas utilizam Scrum, 9% Scrumban, 6% Scrum ou XP híbrido, 6% Kanban, 4% interativo, XP, Lean Startup, uns não sabem, outros. 66 mais 9 dá 75, mais 6 dá 81. Então o que nós vamos falar aqui arredondando, 80% das empresas que utilizam métodos ágeis utilizam Scrum ou alguma variação. Ou seja, se você quer mudar de carreira, se você quer ir para o mundo ágil, se você quer se tornar um agilista, Scrum é onde você deve focar nesse momento. Então vamos lá entender o que é esse Framework Scrum. Esse aqui é o Framework Scrum, esse é o desenho do Framework Scrum. Antes de mais nada, vamos entender do que ele é constituído, tá? Ele é constituído de ritos, artefatos e papéis, tá? Quais são os papéis? A gente tem aqui, vamos olhar para essas pessoinhas aqui dentro desse círculo que tá aqui, desse loop que tá aqui, tá? A gente tem constituído no Scrum o Product Owner, que é o representante ali do usuário, do cliente, tá? Ele sabe o que o cliente precisa, ele sabe, conhece o mercado, conhece de produto, gestão de produto. Esse é o Product Owner. Ele tem o quê? Total autonomia para dar qualquer direcionamento ao produto, tá ok? De verdinho aqui a gente tem o Scrum Master, traduzindo o mestre do Scrum. Ele vai fazer os valores do Scrum acontecer, ele vai fazer os ritos acontecerem, vai facilitar o dia a dia do time. Ele não é, ou ela não é, uma gestora ou um gestor do time. Não. Ele é um líder servidor. Ele vai facilitar, né, a vida do PO, facilitar a vida do time, facilitar a vida da organização, fazendo com que o Scrum aconteça, tá? E aqui você tem um time. Pode ser um time de desenvolvimento, pode ser um time de RH, pode ser um time de compras, pode ser um time de, sei lá, de direito, pode ser, é o time de trabalho que vai iterar dentro do ciclo de desenvolvimento que se chama sprint, que é toda essa setinha que está aqui, né? Que vai fazer o quê? Vai fazer com que a cada ciclo de iteração tenha uma entrega. Vamos entender agora o que acontece dentro desse ciclo de iteração. Tudo começa num Product Backlog. Product Backlog é um artefato que está sobre a gestão, vamos falar assim, né, do Product Owner. Né? O Product Owner é a pessoa que prioriza, que vai ter as coisas ali. O Product Backlog ele é constituído dos itens que tem aonde? Que representam o produto. Ou seja, tudo que está dentro do Product Backlog vai gerar mais valor para o produto. É isso que vai acontecer. Então, o PO ele vai fazer o quê? Ele vai priorizar esses itens, né? E o time vai trabalhando nesses itens, na construção desses itens ao longo do tempo, né? Até se atingir o objetivo do produto. Todo produto tem um objetivo, tá ok? Então, vamos lá. Tem o Product Backlog, os itens que estão priorizados, eles vêm para Sprint Planning. O que é Sprint Planning? É o primeiro rito que acontece na Sprint, ele abre a Sprint, vamos falar assim, é o planejamento da Sprint. É aqui que o PO e o time e o Scrum Master vão discutir qual é o objetivo da Sprint, vão discutir quais são as estimativas daquilo ali, quanto tempo vai gastar para fazer, o que vai dar para fazer, e é aqui que o time decide com o que ele vai se comprometer a entregar ou não dentro daquela sprint, tá ok? E eles vão fazer esse combinado, esse planejamento e vão gerar um artefato que é o Sprint Backlog. O que é o Sprint Backlog? O Sprint Backlog nada mais é do que o plano de atividades que vai ser desenvolvido dentro do sprint, tá ok? Então, o time passa a iteração. O sprint ele pode ter duração de 2 semanas, de 3 semanas ou de 4 semanas. Ok? Ah, mas eu já vi sprint de 1 semana. Não tá no guide, mas beleza. Tá? Cada um com o seu contexto, mas oficialmente 2, 3 e 4 semanas, ou seja, de 15 dias a 30 dias de desenvolvimento. Nem mais, nem menos é o ideal, tá ok? Então vamos lá. E aí dentro disso você tem o Daily Scrum. Daily Scrum é reunião diária, ela acontece todos os dias, obviamente, que é onde o time, né, vai inspecionar e adaptar tudo que ele está fazendo, ver se está descolado do plano ou não, quais são as ações que tem que fazer para voltar para o plano, para minimizar o impacto, enfim, é uma reunião de inspeção e adaptação. Ao final da sprint tem-se o incremento, ou seja, aquilo que foi construído pelo time entregue. Né? Entregue aonde? Numa reunião que se chama Sprint Review. Essa Sprint Review, né, é o momento de inspeção e adaptação do que foi entregue, né, de parte do incremento do produto que foi entregue, mas também é uma inspeção e adaptação do quê? Do Product Backlog. Porque você vai entregar aquilo, poxa, pode fazer isso aqui melhor, não sei o quê. Então, pode-se gerar itens do Product Backlog aqui e aí o PO adicionar isso lá dentro do Product Backlog. Tá ok? Depois
da Sprint Review, quando se tem a revisão do incremento entregue, tem o último rito da Sprint, que é o quê? A Sprint retrospectiva, a retrospective, né? O que acontece aqui? Você tem a inspeção e adaptação do processo. Literalmente. Vamos olhar para o processo, vamos ver como é que foi o processo, vamos fazer o que a gente vai fazer melhor, o que foi bom, e aí se sai daqui com um plano de ação para melhoria contínua, né, do dia a dia do time, e a gente vem para Sprint Planning. Esse é, né, o Scrum de uma maneira bem simples, de uma maneira bem macro, mas é através disso aqui que grandes empresas causam grandes transformações. Você já viu aqui então o que é o Scrum? Você já viu literalmente, né, como que ele funciona? Já viu tudo direitinho, mas fica uma pergunta na sua cabeça. Tá bom, Roberto, como que eu começo com isso? Né? Para começar ou entrar no mercado, você precisa de duas coisas. Uma base boa de conteúdo, conceito, prática. Segunda, visibilidade de mercado. A mais difícil, vamos falar assim, de atender de todas, é a visibilidade no mercado. Você deve estar pensando, poxa, como é que eu vou fazer o mercado me enxergar? Eu não sei nada de Scrum, Roberto, eu não sei nada de Scrum. Como que o mercado vai me considerar para as vagas que existem, para essas, sei lá, para essas 200 mil vagas que você me mostrou no começo dessa aula, tá? Então, o grande ponto é, não adianta nada você ter muito bom, ter um conteúdo muito bom, né? Ter acesso a um conteúdo muito bom, estudar muito, ter muita prática, ser muito bom em praticar, ser muito bom em colocar em prática as coisas, né? Se você não é visto pelo mercado. E o melhor caminho para você ter visibilidade é o quê? Uma certificação. E é esse o caminho que eu te indico. Ponto. Não tem mais nada, tá? Para você ter visibilidade de mercado, é uma certificação. Ah, pô, Roberto, então se eu tirar minha certificação eu ganho 20 mil reais por mês? Não. Você vai ter visibilidade e aí a sua prática, o conteúdo bom, tudo que você está fazendo é que vai te credenciar a ganhar aquilo. Mas para você ter a credencial de chegar a um salário de 17 mil, de 20 mil, de 11 mil, você primeiro tem que ser visto pelo mercado, tá? E esse é o grande ponto, tá? Você tem que entender. O melhor caminho é a certificação. O que o pessoal tem dúvida às vezes é qual certificação tirar. Tá? Eu já vou te responder aqui, eu não vou te deixar na dúvida de jeito nenhum. Tá? Qual que é a grande dúvida do pessoal? Scrum.org, que é do Ken Schwaber, né, que é criador do Scrum, ou Scrum Alliance, que é do Jeff Sandler, também co-criador, criador, os dois criadores do Scrum. Eu vou ser direto, não vou ficar... Não. Scrum.org, faça as certificações da Scrum.org. Por dois motivos. Tem a batuta aí do Ken Schwaber, que é um dos criadores do Scrum, então, ou seja, melhor que isso, impossível. Segundo, preço, literalmente preço. As duas no mercado têm o mesmo patamar, tá ok? As duas no mercado são, vamos falar assim, iguais. O que muda é o preço, tá? Só para você entender, para você fazer, tá, a certificação da Scrum Alliance, você tem que contratar, você tem que comprar um curso oficial. Esse curso oficial custa de 2 mil a 3 mil reais, tá? É caro, eu acho caro mesmo, tá? Então, se você tá pensando em fazer essa sua certificação, tá? Literalmente Scrum.org, faça as da Scrum.org, pelo preço. Você não tem que renovar, não tem que fazer nada, enfim, pelo preço, tá ok? Você não tem que comprar um curso oficial que custa de 2 a 3 mil reais, enfim. Eu acredito que se você tá pensando nisso, em fazer sua certificação, você precisa ter ciência de que a certificação é um processo. Tá? E é um processo de se aprofundar em alguma coisa. É um processo que vai te fazer se tornar o quê? Um especialista ou uma especialista em alguma coisa. E esse é um outro problema. Porque se você não tiver um método, né, para te levar até essa especialização ou para conhecer esse assunto com mais profundidade, você vai perder tempo e dinheiro. Tá? A grande maioria das pessoas que eu conheço que acham que para ir bem na prova de certificação é fazer, sei lá, 200, 300 simulados. Agora eu estou pronto. Tá? Isso é balela. As pessoas que passam na certificação fazendo só simulado são pessoas, né, que deram ali uma sorte num momento. Tá? Por quê? Porque elas não se aprofundaram de verdade naquele tema, tá? Só decoraram as questões. Tá? Não sei se você sabe, e olha isso, eu quero te mostrar, isso é cientificamente comprovado. Nosso cérebro, ele descarta de 70% a 80% de tudo que a gente aprende
em 24 horas. Logo, os simulados da certificação que você faz várias e várias e várias vezes lá, que você fez, por exemplo, você vai fazer sua prova amanhã. Você fez hoje 1.500 simulados. Amanhã você vai ter esquecido, sei lá, de 70% a 80% de tudo que você fez. Tá? Ou seja, decorar as questões não vai te fazer passar. Não vai te fazer ter a certificação. Entender os conceitos vai. Esse é o que vai. Muitos alunos vêm me falar, pô, e olha que são mais de 350 só no Scrum de verdade, nesse momento que eu tô gravando essa aula, tá? Muitos deles me falam, pô, a prova é cheia de pegadinha, é muito difícil, é pegadinha, é muita sacanagem, né? A pegadinha, ela só existe para quem não sabe o conceito profundo dos artefatos, dos ritos, dos valores do Scrum, tá? A pegadinha só acontece porque você não conhece. Você não sabe. Por isso que se chama pegadinha. Vai pegar um conceito muito específico, vai colocar numa questão e você vai errar. Por quê? Porque você está decorando alguma coisa, você não sabe nem o porquê daquela questão. Costumo falar uma coisa e que meus alunos cada vez mais a gente vê. A grande maioria, e concordam, né? Os meus alunos cada vez mais concordam comigo. O que é? A grande maioria das questões de prova, né, da Scrum.org principalmente, tá? Elas, sei lá, vou chutar aqui, tá? Mas é mais que isso, de 60% a 70% das questões, elas não têm resposta errada. Elas não têm resposta. Como assim, Roberto, não tem resposta errada? Elas não têm resposta errada. Você tem que interpretar. Você tem que interpretar tudo que está ali dentro. Ou seja, você tem que aprofundar. Você tem que aprofundar o seu conhecimento, literalmente. Você tem que aprofundar o seu conhecimento de Scrum. Você tem que conhecer o Scrum de verdade. É isso que você tem que fazer, tá? Para não cair o quê? Nessas pegadinhas, para não cair nesses pontos e não perder a sua chance, né? E é por isso que eu quero te mostrar o meu método. Tá? O meu método de estudo para você passar com mais de 95% na prova, sem decorar o Scrum, mas sim entender o Scrum, sem se matar de estudar, sem ter que fazer 1.500 simulados. Tá? É só estudar e ter o foco, que no máximo em 21 dias, mesmo que você não saiba nada hoje, se você não saiba nada agora de Scrum, se você entrar, por exemplo, você começar a seguir esse método agora, em 21 dias você vai estar pronto ou pronta para tirar a sua certificação. Eu quero te mostrar o que tem nisso e o que é isso. Eu vou te mostrar aqui nesse exato momento. Aqui você está vendo, tá? Por dentro aqui é o meu método, né? Aqui está dentro do Scrum de verdade. Olha, eu quero te mostrar na verdade só o método SM 21 dias. Aqui são as aulas, né, do método SM 21 dias. Aqui no começo, ó, a verdade que ninguém quer te falar. O que é isso, a verdade que ninguém quer te falar? Eu vou te mostrar por que ninguém passa. Por que tem muita gente que não consegue passar. É isso que eu vou te mostrar, tá? Vou te mostrar como que você vai criar tempo para você estudar, né? Quer ver? Ó, vou pôr uma aula aqui de início aqui pra gente ver um pouquinho dela, ó. Aqui, ó, uma aula, vou te mostrar como é que eu crio uma rotina, como é que você pode criar essa rotina, né? Vou te mostrar a questão do ciclo do aprendizado contínuo. O que é essa questão do ciclo do aprendizado contínuo? É você literalmente saber, né, como prolongar. Lembra aquela curva do esquecimento lá? Você esquecer 70%, 80%? Vou te mostrar aqui como que você prolonga isso. Como que, ou seja, em 24 horas, em vez de você esquecer 80%, como que você faz para esquecer só 10%, ou 5%, ou 3%? Como que você melhora a qualidade do conteúdo? Como que você guarda mais o conteúdo? Vou te falar aqui da sua rotina de estudos, o que você tem que levar. E aqui, ó, como configurar o Anki, que é uma ferramenta que a gente utiliza. Essa ferramenta aqui é que vai te ajudar bastante no dia a dia, né? Como você vai usar o Anki no seu dia a dia, nos seus estudos. Aqui, olha que interessante isso aqui, o cronograma diário e detalhado do que você tem que fazer dia a dia. Olha aqui, ó, vou mostrar para você por dentro aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Dia 15, dia 16, dia 17, dia 20. Vamos voltar mais aqui, ó. Dia 8, dia 12, dia 13, ou seja, tudo. Ah, eu quero ler artigo, né? Quais são os livros que você me indica? São esses. Quais são os artigos que você indica? Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Até achar. Ah, enfim. Aqui. Tem que achar. Aí, ó, os artigos que você pode ler para enriquecer o seu estudo, né? Esse cronograma tá onde? Ele tá aqui.
E ainda tem um e-book aqui, as 8 instâncias do Scrum Master, que vai te agregar bastante no seu dia a dia. Então, ou seja, tem muita coisa. Ó, além de tudo, como ler os gráficos do Anki, né? Ou seja, o método, ele te deixa pronto. Como adicionar mais questões do meu Anki para você estudar literalmente o que você precisa estudar. Qual que é o problema de um curso oficial? Você vai estudar um monte de coisa, às vezes um monte de coisa você já sabe. Com o método SM 21 dias, você vai estudar só o que você precisa. Tá? Por isso que eu falo, se você tem o José e a Maria, tá? O método SM é o mesmo, né? Mas o recheio de cada um é diferente. Por quê? Porque a Maria tem dificuldades diferentes do José. Então o método ele vai adaptar ao longo do todo. Além do método, eu quero te mostrar o que mais tem aqui. Já que nós estamos com a mão na massa, você vai ter aqui, ó, descubra porque todo mundo, vou te mostrar tudo que tem aqui. Descubra porque todo mundo quer ser ágil. Vou te mostrar o que é agilidade, o que é o manifesto ágil, aquele papo de eficiência e eficácia que a gente falou. Você vai descobrir o que é ser ágil de verdade. Seu objetivo nunca foi ser ágil e esse é verdade. Isso aqui é verdade, essa aula, né? Tudo que você precisa saber sobre o Scrum, o que é o Scrum, sopa de letrinhas do Scrum. Você vai descobrir quando utilizar o Scrum, os pilares, os valores, a diferença do desenvolvimento incremental para o sequencial. Né? Você tem que entender esses conceitos. Aqui, ó, sobre sprint, você vai entender o time box, o segredo dos ciclos do Scrum. Qual que é o segredo por trás? Por que o Scrum ele é dividido em ciclos? Qual que é o tamanho ideal da sua sprint? Né? Qual que é o objetivo da sprint? Por que uma sprint deve ser abortada? Né? Segredos de uma definição de pronto única para todos os times, né? Quando você tem vários times atuando, a magia do incremento. Olha as aulas, gente, as aulas são sensacionais. Fala que não. Velocity não é produtividade, como melhorar o velocity do seu time, como saber se estou no prazo. Enfim, você vai saber, olha aqui, ó, o que são herdering, eu apanho desse tema aqui, mas o que são sprints específicas, né? A verdade sobre o sprint, né? Product Backlog, as aulas sobre Product Backlog. A definição, o compromisso, como organizar, por que não confiar no User Stories, como ter um backlog que todos entendem, métricas de gestão de backlog. Vamos ver do Scrum Master aqui, ó. Scrum Master tem para que serve o papel, como que ele serve o time, como que ele serve o PO, a organização, né? Como um SM atua na sprint, Product Owner, né? O que ele faz, o que é a sprint do PO, enfim, a verdade, como ajudar. O time, né? Os dois times do Scrum, isso mesmo, vamos falar. Como o Scrum Team trabalha, por que o time é o coração de tudo, a sprint de um time, os ritos, né? Qual que é a diferença? Isso aqui é uma aula épica. Como você fazer todo o rito ser épico, é essa aula aqui. Aqui eu vou entrando em cada um dos ritos. O Refine, eu considero ele um rito. Né? A Sprint Planning, como fazer bem a dele, review, retrospectiva. Tem um módulo que a gente está construindo agora que chama Scrum Master Hacks, ou seja, o que fazer quando o meu time não atualiza as atividades, o método SM 21 dias, o Scrum Guide comentado. O que é esse Scrum Guide comentado, brasileiro? Ó, vou pegar aqui, ó, Developers. Vamos lá, é a parte de Developers do Scrum Guide. Só que como, olha só que interessante, ó. Eu abro aqui, ó, vou abrir aqui, ó. Eu abro o Scrum Guide, olha, Scrum Guide tá aberto e vou lendo ele com você e comentando ele com você. É isso que a gente faz aqui. Tá? Literalmente, então tem quantas aulas aqui? Deixa eu ver no Scrum Guide comentado. 20 aulas no Scrum Guide comentado, ó. Aulas ao vivo, as aulas ao vivo que já aconteceram com a galera, simulados, né? E um comparativo das certificações de Scrum. Ou seja, é muita coisa. É muita coisa que a gente tem literalmente aqui dentro do Scrum de verdade. E você deve estar pensando, tá, como é que eu tenho acesso a isso tudo? Quanto que deve custar tudo isso? Né? E eu queria que você ficasse tranquilo ou tranquila, porque eu quero te ajudar. Tá? Eu, sinceramente, né, eu sei disso, eu acompanho isso. Os treinamentos, eu sei que você já viu isso também. Os treinamentos oficiais da Scrum Alliance, da Scrum.org, eles custam de R$2.000 a R$3.000. Tá? Mais o preço da certificação, que é uns $150, né? Uns $200, até que na Scrum Alliance está dentro, mas é mais uns R$900, ou seja, a gente pode pôr aí, sei lá, entre R$2.000 a R$4.000 para você tirar uma certificação Scrum. Tá? E como você viu, dentro do Scrum de verdade, tem muito, mas muito mais conteúdo do que num treinamento oficial. Ou seja, eu poderia tranquilamente, sem problema nenhum, cobrar, sei lá, R$2.000, R$3.000 por todo esse conteúdo.
Para você, olha só, para você investir R$ 2.000, ter acesso a esse conteúdo e se tornar apto, ou as empresas começarem a te enxergar para um mercado que hoje está pagando de 11 a 17 mil reais, igual a gente viu na reportagem da Exame. Tá? Ou seja, é um investimento baixo, se você for parar para pensar. Né? E né, só que você olha e fala assim, pô, 2.000, 3.000 reais frente a 11 mil, 17 mil, sei lá, vamos pegar uma média, 15 mil reais, né? 10 mil reais, vamos pôr para baixo. Né? Pô, vou ganhar todo mês 10 mil, investir 2 mil, 3 mil, 4 mil, que agora é um investimento que vale a pena, se for parar para pensar. Né? Mas isso não seria o quê? Não seria democrático. Isso não seria justo. Isso não seria... Eu não considero isso da melhor maneira. Esse é o grande ponto. Eu não considero justo. Eu não considero que a barreira de entrada do mercado de agilidade, vamos falar assim, seja quem tem dinheiro para pagar 2.000, 3.000 reais no curso oficial ou não. Eu não considero isso justo, eu não considero isso democrático, eu não considero isso certo. Eu acho que todo mundo tem que ter acesso a um bom conteúdo. O que tem que diferenciar é a sua vontade de querer fazer, é o seu jeito de querer fazer, é a sua maneira de querer fazer. Não é porque alguém tem mais dinheiro, alguém tem menos dinheiro, ou porque alguém teve uma condição de entrar e fazer alguma coisa. Isso é injusto, na minha opinião, isso é injusto. Então, eu gostaria, e essa é a ideia do Scrum de verdade, é dar o quê? O mesmo, vamos falar assim, a mesma condição para todo mundo. Tá? E é por isso que eu conversei com algumas pessoas que trabalham comigo, com alguns alunos, né? Enfim, com a galera que está mais próxima, vamos falar assim, e eu resolvi, né, por um tempo curto aí, colocar o Scrum de verdade, com tudo que você viu lá dentro, tudo que você acabou de ver, tudo do jeitinho que está ali, que você viu, por R$ 297. Isso mesmo, R$ 297. Tá? Eu te garanto que se você seguir aquele método que está lá, assistindo todas as aulas, fazendo o método, enfim, fazendo tudo, você vai dominar o Framework Scrum. Vai dominar o Framework Scrum. Você vai entrar não só num curso, mas numa família que se chama Scrum de verdade, né? Que nesse momento aqui, dessa aula, tem mais de 350 alunos. Um grupo onde as pessoas trocam informações, onde as pessoas se ajudam. Tá? Então você vai, sim, dominar o Framework Scrum. Eu tenho acesso a você nesse grupo? Tem. Eu estou no grupo. Eu converso com os alunos. Eu sei das histórias dos alunos. Né? A gente troca figurinha, a gente conversa, a gente discute, a gente troca ideia, a gente troca referências. Enfim, é muito bom. Só que por um tempo determinado. Eu criei o Scrum de verdade para dar a mesma chance para todo mundo. É um conteúdo de qualidade, melhor do que o dos cursos oficiais, isso eu posso te falar. E ainda um método que vai fazer você ter sua certificação em 21 dias. Se fosse você, tá? Eu faria sua inscrição agora. Aqui embaixo, em algum lugar aqui, tem um link ou um botão para você clicar e garantir sua inscrição, entrar para dentro dessa família Scrum de verdade e se tornar visível, apto a um mercado que está explodindo. A cada dia que você adia essa decisão, cada dia que você deixa de entrar, alguém está entrando, outras pessoas estão entrando e mais gente está entrando nesse mercado, tá ok? Mais gente está se especializando, mais gente está vindo, tá ok? Então, agora é com você. Eu tô aqui te entregando essa oportunidade, te mostrando como fazer. E fica aqui o meu convite. Bora pra cima? Bora fazer uma jornada épica? Bora chegar de um jeito diferente nesse mercado? Tá bom? Eu te vejo aqui do outro lado. Tô te esperando aqui no Scrum de verdade pra gente tocar, a gente trocar muita ideia, referência, enfim. Vem pro Scrum de verdade. Eu espero literalmente que essa aula tenha te ajudado, te clareado, te esclarecido vários pontos. Um grande abraço e, na boa, você merece. Se você ficou aqui até o final, um grande beijo para você, porque essa aula ficou épica e ter você até aqui foi uma honra. Um grande abraço, valeu, vamos em frente.